Olha só a nossa tela aqui, a gente resolveu pegar um trabalho psicodélico aqui, porque nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre o texto do Enem, porque vocês têm que estar afiados para que no fim do ano que vem possam tirar uma nota excelente, porque afinal de contas nós estamos percebendo que o texto do Enem é algo bem quadradinho. Quando a gente aprende esse formatinho do texto do Enem, não tem como escapar de tirar uma boa nota, tá bom? Então, vocês têm bastante tempo aí para a gente treinar isso e tirar as dúvidas, para que possam ter esse necessário êxito, porque o Enem, ele é muito importante, a gente sabe disso, né? Para entrar em faculdades públicas e privadas, para a gente conseguir descontos e uma boa nota do Enem é uma porta aberta para vocês na universidade. Então, é sempre importante ter um Enem feito aí, sempre na manga. Ah, eu não vou fazer agora, mas tem que ter essa nota do Enem, porque você vai precisar para, até, por exemplo, a Univesp, que é a universidade pública online do governo do estado, excelente universidade, precisa do Enem. Então, há muitas formas de ingresso com o Enem hoje em dia. Bom, e a gente escolheu esse desenho aqui porque ele tem, essa ilustração traz uma complexidade, né? Muitas cores vibrantes, e tem tudo a ver com a complexidade do mundo, né? O mundo é tudo ocorrendo ao mesmo tempo. E quando você vai para uma prova do Enem, você está com tudo na cabeça, de repente vem o tema e você tem que filtrar, você tem que observar, tirar de dentro de você aquilo que você tem, né? Então, naquela hora, é uma hora de utilizar tudo aquilo que você aprendeu, aquilo que você agregou de conhecimento dentro de você. Então, esse peixinho aí, dentro dele sai essas folhas, essa espécie de língua, esse olho, né? A gente sabe que o olho é a porta de entrada de um corpo, né? Quando você olha o olho de alguém, você enxerga o interior dessa pessoa. Então, essa ilustração, ela diz muito para a gente. Alguém gostaria de falar alguma coisinha dessa ilustração aqui? Vou abrir o chat aqui para ver o que vocês estão falando, tá bom? Aí, Beatriz, delícia ver o seu bom dia aqui. Alguém queria colocar alguma coisa sobre essa ilustração aqui? No começo dos anos 70, os artistas utilizaram bastante esse tipo de ilustração, que teve o nome de abstrato mesmo, bem abstrato, Amanda. Uma arte psicodélica, porque ela utiliza cores vibrantes, ideias fora do contexto normal. Então, a gente vê como que um peixe conversa com o olho, com essa espécie de dedos aqui. Então, uma espécie de surrealismo, né? São as vanguardas modernas aqui sendo resgatadas, né, na década de 70, pelo movimento hippie. Então, hoje em dia, a gente tem bastante desse resgate, novamente, dessas ideias psicodélicas. A gente vê muito isso até em roupas, e mesmo ilustrações, está bem presente. Muito bem, vamos lá? Vamos para a nossa aula aqui. Isso causa muita dúvida ainda. Quando a gente fala da tipologia argumentativa, é um tipo de texto, por isso que o nome tipologia é um tipo de texto que traz argumentos. Então, quando a gente tem um texto que tem opinião fundamentada em justificativas, a gente chama esse texto de argumentativo. Dentro dessa tipologia, a gente tem vários gêneros. Vários gêneros. Você pode ter até uma charge que traz ilustrações e você dizer que é da tipologia argumentativa. Afinal de contas, algumas delas trazem aí questionamentos importantes e opiniões bem marcadas. Aqui nós temos dois exemplos. Vocês estão vendo aqui do lado direito um artigo de opinião e do lado esquerdo um texto do Enem, que nós
conhecemos como texto dissertativo argumentativo. Muitas vezes nós nos confundimos. Então, vamos pensar mais um pouquinho, vamos conversar mais um pouquinho sobre esses gêneros. Assim que vocês quiserem falar alguma coisa, pode ir conversando comigo aí no chat, que eu estou lendo aí. E eu adoro quando vocês falam, tá bom? Porque assim a gente vai dialogando. Não é um monólogo meu aqui, eu não estou sozinha aqui para falar tudo, não. Vocês têm muito para acrescentar. Vou fazer uma pergunta aí. O meio de circulação desses gêneros é diferente, não é? Em que meio circulam os artigos de opinião? Onde é que aparece esse tipo de texto? Bom, pode aparecer na escola, mas em termos sociais, de forma mais abrangente, onde aparece? Onde costuma aparecer? Aqui a gente tem um exemplo, tá? O que é isso aqui? Esse José Alberto Tosi, ele escreveu onde? Alguém está vendo aí? Dá para vocês enxergarem? Parece uma revista mesmo, Fernando. Olha lá, Opinião ou Popular. A gente tem uma legenda aqui, Goiânia, quarta-feira, 20 de janeiro de 2016. Foi o dia que foi publicado. Se foi publicado, pode ter sido numa revista, num jornal, mas a gente percebeu, então, que está no meio jornalístico, né, Fernando? Portanto, o artigo de opinião, se ele está no meio jornalístico, ele precisa prender a atenção do leitor para que esse leitor leia, porque afinal de contas a revista só é vendida, e o jornal, por conta do interesse dos leitores nos seus artigos. Pois bem, o artigo de opinião, vocês acham que ele necessita de ter um título? Uma vez que o objetivo é chamar a atenção do leitor para que ele leia o texto. Precisa mesmo, Amanda. E precisa ser um título bom, hein? Porque senão a gente não vai ler o artigo. No caso aqui, o nosso articulista escolheu o título Desafios do Terceiro Setor. Nesse caso, quem tem interesse nesse contexto vai ler o artigo dele. Nossa, o terceiro setor, eu preciso saber quais são os desafios mesmo, isso me interessa, essa questão das empresas, da venda, eu quero saber isso mais de perto. Muito bem, aí eu leio lá e percebo que esse José Alberto, ele é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em administração, com ênfase no terceiro setor pela PUC. Nossa, e é autor até de um livro. Eu acho que realmente esse articulista merece o meu crédito. Eu vou parar aqui 10 minutos da minha vida para entender um pouquinho mais dos desafios do terceiro setor. Afinal, opinião desse professor deve ser algo relevante, certo? Então, a gente já percebeu uma coisa. Artigo de opinião, quando escrito por uma pessoa do ramo, ele tem mais peso, certo? E quando ele é escrito, é preciso ter um título para chamar a atenção do leitor, porque precisa vender a revista e o jornal, certo? Aqui ao lado, a gente tem o texto dissertativo argumentativo do Enem. Qual é a finalidade da escrita desse texto? Para que você escreve esse texto? É para vender uma revista? Não. Os alunos escrevem este texto numa prova, os alunos têm 30 linhas apenas para expressar a sua opinião bem fundamentada, para colocar lá uma proposta de solução na conclusão, 30 linhas. O que passar de 30 é desprezado. Vale a pena pôr um título, uma vez que a proposta não pede título?
que vocês acham? Nossa, vocês dormiram. Não pode fazer isso, que é uma coisa muito feia. Não precisa pôr título. Lá no Enem não é obrigatório pôr, não. Fernando, não é obrigatório e nem eles pedem, viu? Algumas pessoas até colocam, Amanda, mas lembre-se das 30 linhas. Não deve colocar, porque uma linha já vai ser desperdiçada. Tipo, você perde uma linha pro título e normalmente te pula uma linha entre o texto e o título. Então, vão duas já, né? Isso não pode acontecer, Fernando. Nenhum desperdício para uma coisa que não vai te pontuar nada. Você não vai ganhar ponto nenhum. E vai perder tempo pensando num título. Eles vão gostar. Não vão gostar. O corretor do Enem, ele nem tem autoridade para pontuar se ele gostou do título. Porque ele tem que ficar preso numa planilha com as 5 competências. E nenhuma das 5 se refere a por título, tá certo? Então, esquece essa história de título. Nós vamos agora fazer a leitura dessa redação da Fernanda, uma redação nota 1000 do Enem. E vocês não sabem qual é o tema dela, mas nós vamos descobrindo aos pouquinhos aqui, tá bom? Afinal de contas, nossa aula ela é bem curtinha, não dá para a gente ler os textos de apoio e tudo mais, mas nós vamos discutir aqui, nesta aula, a estrutura do texto do Enem, com foco no parágrafo de conclusão hoje, tá certo? Quem poderia fazer a leitura para nós, pelo menos do primeiro parágrafo? A gente pode pegar até 4 pessoas para ler, que tal? Fernando, você podia começar? Vocês enxergam aí? Não sei se dá para vocês verem, né? Às vezes fica difícil no celular. Tá escovando o dente. Tá aí, Fernando. É assim mesmo. E a gente gosta que vá com o dente bem escovadinho fazer a nossa leitura, hein? Isso é bem legal. Não dá para ler, Lucas? Tá Eu pequenininho leio, para Pro? Luísa pode começar, depois o Fernando pode seguir. Vamos lá, Luísa, começa aí. Beleza. Deixa eu só dar um zoom aqui, calma, Pro. No filme Matrix, clássico gênero de ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta do que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico, dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros. Calma, que tá falhando aqui. De informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Muito bem, esse é o parágrafo introdutório, viram? Nós temos 4 parágrafos neste tipo de texto, neste gênero, tá bom? Então, o que a Luísa leu para nós, a contextualização do tema, do assunto, e a última parte do parágrafo, a gente tem a tese da Fernanda, ela vai defender isso daí, tá bom? Ela fez uma comparação com o filme, ela utilizou, então, um elemento de outra área do conhecimento, muito bacana isso, pontua no Enem, e ela apresenta aí uma analogia com a questão do contexto brasileiro acerca dos mecanismos tecnológicos que alienam os cidadãos. Interessante. Só que ela não fecha tudo aqui. Lembrem-se que é só o parágrafo introdutório. A explicação tem que vir depois.
A gente, às vezes, numa ânsia de querer falar tudo, já coloca tudo no primeiro parágrafo. Não pode. Abrir o segundo e o terceiro parágrafo para as justificativas. E cada parágrafo das justificativas vai para um lado. Vamos descobrir isso agora. Quem vai ler para nós? Vamos lá. Eu leio, Pro. Em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Nesse contexto, possibilita-se a ascensão no meio virtual de empresas que se utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e de serviços condizentes com suas recentes pesquisas em sites de busca ou de compras. Verifica-se, portanto, o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre o cidadão. Dá uma paradinha, Fernando. Pessoal, atenção a esse nome, Zygmunt Bauman. Quem nunca ouviu falar, vai procurar no YouTube vídeos explicativos acerca do pensamento do Zygmunt Bauman, porque ele é um coringa. Sabe quando você está jogando um jogo de cartas que tem o coringa que pode ser utilizado no lugar de outras cartas? Esse é o Zygmunt Bauman, porque ele é um sociólogo que fala. Ele faleceu recentemente, um senhor de idade bem avançada, mas lúcido totalmente, escreveu até os últimos dias, e é uma das pessoas que melhor fez uma avaliação da nossa sociedade atual, nossa sociedade de consumo. Ele cunhou a expressão amor líquido, inclusive é o título de um livro dele. A palavra sociedade de consumo, essa sociedade que ele compara a um líquido, tudo se esvai, nada se segura, nada fica, nada é sólido, como antigamente, né? Antigamente as pessoas tinham crenças muito sólidas. Olha, para você se dar bem na vida, você faz um curso de datilografia, isso quando eu era jovem. Faz um curso de inglês, vai trabalhar no Banco do Brasil e fica tudo certo, para a vida inteira. Hoje isso não funciona mais, nós não temos mais essa solidez, não há mais certeza, sempre tem alguém colocando uma novidade e retirando da pauta aquilo que se acreditava até aquele momento. Então as pessoas vivem numa incerteza. E o Zygmunt Bauman, ele trabalha com essa ideia do líquido, daquilo que vai pelas mãos, você acorda num dia e toda a sua certeza de ontem acabou, muda tudo muito rapidamente, tá bom? E então é importante ler esse sociólogo, as obras dele, ou pelo menos saber um pouco do pensamento dele, para poder usar numa prova do Enem, porque ele vai se encaixar em muitos temas. Neste caso aqui, percebam que ela colocou Bauman como pano de fundo para essa ideia, né, do consumo desenfreado. As pessoas nunca estão contentes com aquilo que tem, elas estão sempre olhando. Por exemplo, você está namorando uma menina, mas está sempre de olho nas outras. Parece que você está sempre perdendo alguma coisa, porque essa ideia do novo, ela é muito forte dentro das pessoas da contemporaneidade. As pessoas estão sempre querendo coisas novas. Parece que elas estão perdendo algo. Então, essa ideia aqui de usar o autor foi muito interessante, porque ela comparou, ela colocou mesmo comparou e colocou como pano de fundo para a ideia dos algoritmos programados. Algoritmos, nós sabemos que isso é um termo que vem da tecnologia digital, da programação de computadores. É uma forma computacional de entender o que a gente gosta. Tá? Então, vamos dizer assim, é um meio matemático de entender o que a gente gosta pelos likes que a gente dá, pelas páginas que a gente visita. Então, o algoritmo é essa, vamos colocar, a equação matemática que nos entende. E as empresas utilizam os algoritmos para vender coisas para nós. Então, essas grandes de tecnologia vendem as nossas pegadas, os nossos rastros digitais, que tem o nome de algoritmo,
para que elas possam nos oferecer produtos novos. Então, essa Fernanda, ela utilizou um bom argumento aí, uma justificativa muito forte, utilizou o sociólogo, para provar para nós que realmente nós somos dominados pela tecnologia, tal qual no filme Matrix. O Neo, ele confrontou-se lá com a descoberta de um mundo que vivia, que na realidade era uma ilusão. Então, será que esse mundo que a gente vive é uma ilusão, né? A gente tem esse consumo desenfreado, achando que é feliz por isso? Olha os caminhos que a menina percorreu. Vamos ver agora a segunda justificativa dela. Esse foi um primeiro argumento, vamos ver o segundo argumento. Quem pode ler o segundo argumento, que seria o terceiro parágrafo? Se quiserem continuar as leituras, Luísa fez uma leitura linda, o Fernando também. Aí, Fernando, modernidade líquida, exatamente isso. Eu continuo, Pro. Manda bala. Ademais, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Isso ocorre na medida em que, ao ter acesso apenas ao conteúdo previamente selecionado, de acordo com seu perfil na internet, o indivíduo perde contato com os pontos de vista que divergem do seu, o que compromete significativamente a construção de seu senso crítico e de sua capacidade de diálogo. Dessa maneira, surge uma massa de internautas alienados e despreocupados em checar a procedência das informações que recebem, o que torna o ambiente virtual propício à disseminação das chamadas fake news. Veja a justificativa dela. Agora, ela coloca o problema que tudo isso dá causa, né, esse controle pelos algoritmos, veja o encadeamento das ideias, que vai desaguar numa pessoa com ponto de vista reduzido. Por quê? Porque se eu curto determinada página, determinada ideia, e eu procuro isso na internet, o algoritmo vai sempre mandar mais e mais páginas que tenham essa mesma ideia e essas mesmas nuances daquilo que eu gosto de ver. Então, eu vou ficando limitada e com um ponto de vista único. O algoritmo ele não me traz o contraponto. Ele me traz apenas aquilo que eu quero, que eu gosto. Isso a Fernanda utiliza como uma justificativa do empobrecimento aí. Porque, afinal, lá em cima ela fala, na tese dela, olha só o que ela coloca. Assim como na obra Matrix, os mecanismos tecnológicos, aqui é a tese, têm contribuído para a alienação dos cidadãos, foi o que ela colocou aqui, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente padrões de consumo e autonomia intelectual. Então, primeiro ela fala dos padrões de consumo e depois ela fala da autonomia intelectual. Olha que fantástico. Você já termina a tese deixando duas linhas para desenvolver. Ela desenvolveu no parágrafo uma linha, no outro parágrafo a outra linha. Veja como é quadradinho o texto do Enem. Fazendo assim, vocês não têm como ir mal. Quem vai ler o parágrafo nosso de conclusão? Vamos ver a proposta de solução da Fernanda. Luísa, volta aí, Luísa. Tá, Pro, calma aí. Só que eu acho que eu não consigo ler. Ah, não. Sumiu. Tava aparecendo um negócio do computador. Assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação, em parceria com a mídia na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Além disso, cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Muito bem, Luísa, obrigada pela sua leitura. Vemos, então, uma proposta de solução que traz quem vai
fazer, quem vai solucionar o problema, que no caso ela aponta a atuação do Ministério da Educação em parceria com a mídia. Esse é o quem vai fazer. Para quem que vai ser feito? Especialmente aos jovens, né? Público mais atingido pela influência digital. Vai fazer o quê? Palestras, como nós já colocamos aqui na leitura dela, promoção de palestras em escolas e universidades. E qual é o impacto disso? Precisa colocar também. Afinal, eu trago uma proposta de solução. Quem vai fazer, como e qual o impacto? O impacto é possibilitando a construção de senso crítico. Olha que interessante. E, além disso, ela coloca a elaboração de medidas, então ela dá mais uma solução, medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar consumismo, tornando aí o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático. Afinal de contas, a democracia, ela exige o antagonismo. Se todo mundo pensa igual, e é o perigo do algoritmo, nós vivemos não mais uma democracia, mas uma manipulação de pensamento para que todo mundo pense da mesma maneira. Isso é um perigo. E ela aponta aqui, muito bem, nota 1000. Quero chamar a atenção de um detalhe aqui, que nós vamos fazer uma aula só sobre isso, mas olha como ela usou tantos conectores, olha, assim, ademais, em princípio, além disso, precisa, isso é a linha que costura a redação, tá bom? A competência 3 do Enem, lembra? 5 competências, 200 pontos cada uma. Planejamento da escrita. Não dá para fazer esse texto quadradinho se a gente não planejar esse texto. O que eu vou escrever na introdução? Imagine esse rascunho da nossa colega aqui. Na introdução eu vou comparar com o filme Matrix para introduzir a minha tese. Tudo bem. Ela faz um rascunho, é um esqueleto. O desenvolvimento. O desenvolvimento, eu vou separar, então, em 2 parágrafos, que eu sei que precisa ter 2 parágrafos, isso é necessário, isso é o formatinho. Impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo, e eu vou colocar aqui o Zygmunt Bauman. E assim eu já vou pontuar mais 200 pontos, porque eu sei que se eu citar alguém de uma outra área do conhecimento, eu pontuo. Ótimo. Acesso a conteúdo previamente selecionado, de acordo com o perfil na internet, gera indivíduos alienados. Eu vou falar sobre isso, então, no meu 3º parágrafo. E coloco lá fake news, porque é algo bastante presente, uma problemática bem atual. E como parágrafo de conclusão, eu vou colocar a atuação do Ministério da Educação, com a mídia, e entidades governamentais para combater o consumismo exacerbado. Olha, bem criativo, bem plausível, interessante, até certo ponto criativa, minha proposta, perfeito. Mas tem que fazer planejamento de escrita? Tem, porque senão você vai escrevendo no fluxo das suas ideias e acaba construindo um gênero que vai se afastando desse aqui, dos 4 parágrafos bem determinados. Então, talvez você faça um artigo de opinião que não tem número de linhas, que é algo mais criativo e solto, mas não o texto dissertativo do Enem, argumentativo. Então, lembrem-se, a redação ela é avaliada por 5 competências. E a gente tem que demonstrar as 5. Hoje a gente falou, vamos falar ainda, já falamos dessa aqui que nós acabamos de falar, da 3. Vamos ver a 3 aqui, ó. Selecionar, relacionar, organizar. Eu percebo, quando eu leio um texto, se o aluno fez o planejamento da escrita, porque vem muito didático, muito metódico o texto. Quando o aluno fala no fluxo do pensamento, o texto ele fica muitas vezes desconexo, não tem essa articulação, esse relacionamento que precisa ter nesse tipo de gênero, tá? Então, a competência 3, ela fica bem clara para quem corrige. E nós vamos falar hoje sobre a competência 5, elaborar propósito de intervenção, que foi esse último parágrafo aqui. Então, lembrando, quando a gente vai construir esse parágrafo, nós precisamos relacionar o tema, ou seja, o assunto, com o nosso projeto de texto. Se eu falei
daquelas situações como ela falou lá, do controle por algoritmos. Então, eu vou ter que dar uma solução para isso. A solução tem que conversar com os meus argumentos, tá bom? Apresentar uma proposta concreta, gente, e tem que ser algo plausível, né? Não adianta também tirar da cartola uma proposta de fada madrinha, por exemplo, as pessoas todas se unirem e juntas, uma coisa romântica que não é plausível, que não dá certo, que na realidade não funciona, isso não fica bem. Tá? Demonstra uma ingenuidade do aluno, uma infantilidade, tá certo? Apontar o ator social competente, ou seja, quem é que vai pôr em prática essa proposta. No caso, ela colocou lá o Ministério da Educação e o âmbito da ação escolhida. No caso da menina, âmbito governamental e também ela colocou a mídia, né? Então, ela colocou o setor jornalístico, que seria o social aqui. A gente tem que escolher esse âmbito, pode ser o familiar, ela poderia ter colocado a ação dos pais, na educação dos filhos, nesse sentido, ela não optou por fazer isso. E lembre-se, a gente tem que escolher um foco e ir naquele, não pode ir abrindo um monte de coisa. Na redação do Enem, você escolhe um foco e vai firme naquele. Não é só pincelar coisas, tá certo? Determinar o meio de execução e, claro, a finalidade, o efeito. O que vai acontecer se fizer isso? Dessa maneira, se a gente fizer dessa forma, a gente consegue aí uma boa pontuação desses 200 que são relativos a esse parágrafo. 200 pontos só para esse parágrafo. Lembrem-se de pesquisar também o que é cidadania. Porque você deixando transparecer esse conceito na sua redação, contar muito para você. Então, pesquisar sobre Zygmunt Bauman é uma boa pedida, e sobre o conceito de cidadania, em termos da nossa Constituição atual, o que é isso? Tá? Por quê? Porque conversa com os direitos humanos. Então, essas perguntas a gente tem que responder com a nossa conclusão. Tá? O que eu vou apresentar como proposta de intervenção para o problema, quem vai executar essa proposta, como vai fazer isso, qual o efeito dessa proposta, e que outra informação eu posso acrescentar para detalhar essa proposta. Quanto mais detalhadinha, melhor. Não é mostrar outras coisas, mas é detalhar, isso fica muito bom. Muito bem, então, texto avaliado com base na composição, esse esqueleto bem feitinho dos 4 parágrafos e do detalhamento da proposta. Foco, do grande para o pequeno. Então, eu vou sempre afunilando e determino a minha tese bem focada e desenvolvo aquilo. Tudo que eu colocar lá em cima no parágrafo inicial, eu vou ter que desenvolver. Então, não citem coisas que vocês não vão falar. Se ela colocasse lá um monte de situações, a família, o Estado, a mídia, não sei quem, ela não ia dar conta com 30 linhas de falar, tá certo? Muito bem, existem várias formas de propor uma intervenção. Você deve explorar aquela que mais se adeque ao tema e ao seu projeto. Contudo, fique atento para que sua proposta esteja explícita. Não deixe nada entre linhas, gente. Muito menos a tese lá em cima e tampouco a proposta. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Dizer, então, ninguém faz nada, o governo é ausente, por isso a sociedade está desse jeito, isso não é uma proposta, isso é uma constatação. Apresentar estruturas que não permitam ter certeza de que você está propondo de fato uma intervenção, também não. Como se tal fosse feito, o resultado poderia ser Y. Isso é vago, você tem que ser assertivo. Tal pessoa tem que fazer tal coisa para isso acontecer. Pronto. Evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. Ou seja, você deve ser claro ao apresentar o seu desejo de intervir na realidade e a proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. Tudo costurado, tudo conversado, lembrando aqui o que seria desrespeito aos direitos humanos, isso não pode acontecer na redação, certo?
determinadas ideias, como, devia bater em todo mundo, cortar os braços das pessoas, matar, enfim, qualquer forma de justiça com as próprias mãos também não serve, gente. Nada disso é uma proposta de solução porque fere os direitos humanos. E se você fizer isso, vai ser um grande problema para você, tá bom? Já fica zerado aí. Para avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos. Então, isso tudo está na legislação, ó, artigo 3º da resolução número 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, dignidade humana. Ó, quando você gravem esses eixos, porque eles são importantes, eles devem aparecer na redação de vocês. É um sinal de que vocês conhecem essas diretrizes. Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Certo? Fernando deu risada do que agora que eu vi seu kkk? Meu Deus do céu, hein? Falei alguma besteira engraçada? Nossa, até esqueci o que foi. Ótimo. Eu não lembro. Eu vi alguma coisa que você falou. Gente, coloquei de novo aqui só para vocês verem como ela é quadradinha, né? Um parágrafo de introdução, 2 de justificativas, conclusão. Aqui era o tema, olha, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, certo? Um tema bem atual. Controle de dados são essas pegadas digitais que a gente deixa quando a gente usa a internet e que são vendidas, muitas vezes essas pegadas são vendidas para empresas poderem nos vender produtos de acordo com os nossos gostos pessoais, certo? Agora sim, acabando a nossa aula, nós temos aqui a nossa atividade. Aqui a gente já falou, nós não vamos falar mais isso, que é a atividade 1, que está a tese da menina, né? Nós já falamos isso, quem, como, que efeito poderá alcançar. Atividade 1. Temos aí até o dia 24 para fazer. Vocês vão produzir apenas o parágrafo de conclusão da redação ao lado, que é essa aqui. Essa aqui agora a gente não vai conseguir ler tudo, tá bom? Essa não é a que a gente já leu, olha. Diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema, incitando uma maior atenção do poder público, juntamente com os setores socialmente engajados e das instituições formadoras de opinião. O tema diz respeito aos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, vocês vão ler, que nem o Fernando e a Luísa leram, vocês vão ler essa redação da Giovana agora, uma outra candidata. Ela trabalhou esse tema nessa redação. Aqui a gente tem o parágrafo de introdução e a gente tem 2 parágrafos de justificativa, certo? Lembrem-se de verificando já o uso dos conectores. Olha como ela coloca assim, a costura bem feitinha, ó. Nesse contexto, sempre começa o parágrafo com um conector, sob esse viés. No meio do parágrafo também, ó, assim, diversas, além disso, entretanto, são palavras muito importantes, quando vocês fazem uso delas, já estão marcando 200 pontos também na redação. Olha que facilidade. Muito bem, vocês vão ter que descobrir como será a solução para essa redação. Que solução importante? Para isso, vocês vão ter que ler a redação da nossa amiga Giovana, principalmente o primeiro parágrafo, prestar bastante atenção, porque aí a gente já vai ter que entender quem pode dar a solução para esse problema que ela levantou aí, como e que efeito poderá alcançar. Não dá para fazer em menos de 5 linhas, gente, tá certo? Lembrando que as 30 linhas são contadas de acordo com a letra do aluno, na prova do Enem.
Então, até isso a gente tem que treinar. Se fizer uma letra enorme, é um perigo, você pode conseguir um problema aí para você, ou uma letra muito pequena. Lembrando que tem que ser sempre muito legível lá na nossa prova do Enem, porque são 2, 3 corretores que vão ler. E a importância da articulação das ideias mais do que tudo. Então, isso é o mais importante. Projeto de texto. Fazer a redação em cima de um projeto que você já pensou. Tá bom? Alguma dúvida? Eu coloquei no Classroom essa atividade, coloquei lá também esse texto, já está publicado lá esse momento, porque eu deixei programado, e vocês podem postar lá mesmo no Class, tá bom? E assim eu dou a devolutiva por lá mesmo, já com a nota de vocês de 0 a 10, tá bom? Então, o que eu vou avaliar? Se conversa com a tese, quem vai fazer a sua... Você está propondo alguma coisa, quem que deve executar isso? É do âmbito familiar, é do âmbito social, como a menina escolheu a mídia, as empresas jornalísticas, órgãos públicos que vão, como o Ministério da Educação, qual é o âmbito que você vai trabalhar? Quem, né? E como? O que tem que ser feito? E qual efeito pode alcançar? Se tal pessoa fizer tal coisa, pode alcançar isso. Lembrem-se que não podemos usar a primeira pessoa nesse tipo de redação, tá certo? Sempre um texto impessoal, e se você observar aqui, a Giovana jamais falou eu, isso, eu, aquilo, nem nós, tá? Muito bem. Tudo certinho aí? Ó, não vão falar que vocês dormiram, porque isso é uma coisa muito feia. Cadê o chat? Ó, vou dar ponto de participação hoje para Amanda, Fernando e Lucas, tá certo? Beatriz Seguro deu bom dia, mas acho que dormiu depois. Amanda, Fernando e Lucas participaram da aula. Ganharam um pontinho positivo. Mais alguém quer participar da aula? E eu não ganho não, prof. A Luísa ganha, porque você fez a leitura, Luísa. Ai, que injustiça absurda. Então, Adriano, você está aqui, então vamos comentar alguma coisa sobre a aula. Você acha que vai dar para fazer o último parágrafo, entender o que tem que... E Beatriz? Eu quero ouvir vocês, gente. Parece que eu estou aqui sozinha, isso é um tédio para mim. Tá? Não é muito fácil se apropriar do texto de uma outra pessoa e dar o parágrafo de conclusão. Porém, imagine só se acontecesse essa maravilha no Enem, né? Tivesse uma redação nota 1000 para você só terminar. Aí, Claudinei tá com sono, né? Mas tá aí. Claudinei é difícil mesmo, hein, Claudinei? Também me dá um sono pra caramba. Mas aqui estamos nós, né? Essa é a nossa obrigação e é bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E dúvidas, conversem comigo, porque eu adoro socorrer as dúvidas de vocês, tá? Me chama no WhatsApp, porque eu vou pontuando algumas coisas. Professor, tá bom assim, faço assim, caminho que eu vou, tá? Isso aí, Rayane. Tudo bem. Aí sim. Sabe, porque tudo que vocês escrevem no chat, eu recebo depois, por conta da extensão do Chrome, eu recebo essa participação de vocês, então aí fica fácil para mim. Mesmo que eu saia da aula, já tá no meu e-mail, tudo isso aqui. Aí, Maria Júlia, dá para fazer então? Então tá bom. Então a gente vai se despedir. Camila, muito bem, Camila. Muito bom estar com você. São 9h50, vocês estão dispensados, vão lá no Classroom e já comecem a trabalhar, não deixem para a última hora, porque depois eu não consigo dar devolutiva, tá? Eu começo a dar devolutiva, mas se vocês deixam para a última hora do bimestre, aí não dá para eu dar, tá bom? E o importante é vocês, quando eu dou a devolutiva, eu dou dicas para vocês aprimorarem, tá certo? Isso é bem legal. Não só fazer a atividade, mas a devolutiva do professor sempre é importante, tá bom? Beijo. Vou lá para a terceira série que eles me aguardam, lindos.
Beijo, Pro. Tchau. Tchau, Pro. Beijo.